Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana e estou aqui hoje para a nossa videoaula de Ciências da Natureza para o agrupamento F, cujo título é Qual é a unidade básica dos seres vivos? Você estará nesta videoaula acompanhado por mim e também pela nossa intérprete de Libras, Maria, ok? Venha comigo. Estudaremos hoje sobre as características das células, como os seres vivos são classificados em relação à quantidade de células e presença ou não de núcleo. Você conhecerá alguns exemplos de células humanas e conhecerá também as estruturas básicas das células. Na videoaula anterior, nós estudamos sobre 3 sistemas: o sistema respiratório, o sistema digestório e o sistema cardiovascular. E verificamos que eles estão relacionados à produção de energia no corpo humano. Não só a produção, como também o transporte daquelas substâncias que fabricam a energia, que vem da nossa respiração, que é o caso do gás oxigênio, e da nossa alimentação, quando ingerimos carboidratos, em especial um carboidrato chamado glicose. Os seres vivos podem ter sistemas ou não. Então, o ser humano, ele tem sistemas: sistema respiratório, dentre outros. Um cachorro, por exemplo, será que ele tem sistemas? Também tem sistemas. E outros seres vivos também, como, por exemplo, as plantas. Mas acontece que nem todos os seres vivos vão possuir sistemas. Esses sistemas são formados por órgãos que executam de forma integrada funções específicas. Será que todo ser vivo tem órgão? Pense aí comigo. Esses órgãos são formados por que nós chamamos de tecidos. E esses tecidos, por sua vez, são conjuntos de células que possuem funções específicas. E essa célula é a unidade básica do ser vivo, que tem uma função estrutural, ou seja, forma, o corpo daquele indivíduo, e funcional, ela executa funções. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso mais adiante. A célula, gente, ela é extremamente pequena, sendo necessário o uso de lentes especiais, geralmente lupas ou microscópios, em especial o microscópio. Então, vamos pensar na célula como se fosse, por exemplo, tijolo que forma uma casa, certo? Essa célula, então, ela tem uma função específica. O tijolo de uma casa tem uma função específica. E quando eu tenho vários tijolos, esses tijolos formam essa estrutura chamada casa. No caso dos seres vivos, esses vários tijolos formam o corpo do ser vivo, formado por muitas células. Dentro da célula, no interior de cada célula, acontecem reações químicas que auxiliam no funcionamento daquele ser vivo. Esse funcionamento nós chamamos de metabolismo. E esse metabolismo ele está relacionado ao fornecimento de energia, à renovação de células, no processo de reprodução, dentre outros. Como eu falei lá no início, os seres vivos eles podem ter várias células ou podem ter somente uma célula. Quando o ser vivo é formado por uma única célula, nós chamamos de ser vivo unicelular. Essa palavra uni vem de unidade, de um só. Então, quais são os seres vivos que possuem somente uma célula? Bactérias, protozoários. Sobre os protozoários, você conhecerá um pouco melhor sobre eles no ano que vem, no 7º ano. Mas basta para esse momento entender que são seres vivos muito pequenos, porque tem só uma célula. Alguns fungos também são formados por uma única célula. Nessa imagem, nós temos o saponídeos, que é um tipo de fungo utilizado, sabe onde? Na fabricação de pães. Sabe quando a massa, nós colocamos quando nós colocamos o fermento biológico da massa? Esse fermento biológico é formado por micro-organismos, por fungos, que ajudam no processo do crescimento da massa do pão, tá? Algumas algas também vão ser formadas por uma só célula. Aqui nós temos um exemplo de uma alga unicelular.
a cor verde, né, indicando que trata de uma alga. Quando nós temos seres vivos formados por duas ou mais células, aí eles já recebem outro nome, pluricelular ou multicelular. Tanto um nome quanto o outro vale para aquele ser vivo que possui várias células. Quem são os seres vivos multicelulares? Alguns fungos. Aqui na foto nós temos o exemplo da orelha de pau, que é um tipo de fungo, assim como os cogumelos de forma geral. Algumas algas, essas algas no caso nós chamamos de algas multicelulares, porque nós conseguimos observá-las a olho nu, ou seja, sem microscópio. E algumas plantas e alguns animais também são as plantas e animais são multicelulares. Observe essa foto. Eu tenho uma roseira e tenho uma formiga. Mesmo a formiga pequenininha é formada por mais de uma célula. Então, é um ser vivo multicelular. Agora, eu vou dar alguns exemplos de células humanas. Observe essa foto. Essa foto é uma amostra de sangue e nela contém as hemácias, que são também chamadas de glóbulos vermelhos e são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio no corpo humano, assim como da cor vermelha, típica do nosso sangue. Outro exemplo de célula humana é o neurônio. Observe aqui na foto. É uma célula nervosa, responsável pela transmissão de informações no nosso corpo. Finalmente, temos o espermatozoide, aqui pequenininho na foto, e o ovócito, que também é chamado de óvulo. Tanto um quanto o outro são gametas, ou seja, são células reprodutivas. No caso do ovócito, uma célula reprodutiva feminina, no caso do espermatozoide, uma célula reprodutiva masculina. Agora, vamos pensar sobre a estrutura da célula. Quem seria a torre de comando? Quem seria essa responsável pelas informações da célula? Resposta: o material hereditário, que fica no interior da célula. Esse material hereditário, pessoal, ele pode estar dentro de um núcleo, como é o caso dessa imagem. Aqui dentro está o material genético, ou ele pode estar sem um núcleo em torno dele. Quando a célula não possui núcleo, nós falamos que é uma célula procariótica. Quando a célula tem núcleo, nós chamamos de célula eucariótica. Nossa, professora, mas são dois nomes muito parecidos que me deixam meio confuso. Como eu faço para me lembrar? Eu sou um ser humano, não sou? Eu tenho célula eucariótica. Eu tenho célula eucariótica. Então, essa palavra eu aqui me recorda que é o tipo de célula que eu tenho. A célula também vai possuir uma outra estrutura que nós chamamos de membrana celular ou membrana plasmática. Ela fica ao redor da célula. Ela vai delimitar a célula e também vai direcionar, vai permitir que algumas substâncias entrem no interior da célula e que outros saiam da célula. Ela é seletiva, ela não permite que tudo entre e que tudo saia dela, tá? Nós chamamos isso de permeabilidade seletiva. Nós temos também uma região viscosa, meio gelatinosa, que fica abaixo da membrana plasmática. Essa região nós chamamos de citoplasma. E é lá no citoplasma que possuem pequenas estruturas, cada um tipo dessas estruturas com uma função específica chamada de organoides. Essa palavra organoide, lembra alguma coisa? Não lembra um pouco a palavra órgão? Né? Será por quê? Os organoides, eles têm suas funções específicas, como eu acabei de dizer. Então, nós temos, por exemplo, nessa estrutura que eu estou apontando com a seta, a mitocôndria, que é uma estrutura que está ali no citosol, no interior da célula, responsável pela fabricação de energia.
Então, lembra lá da glicose que eu falei no início, lá do gás oxigênio que eu falei no início? A transformação química dessas duas substâncias em energia acontece aqui na mitocôndria. E assim como a mitocôndria, cada um desses organóides que estão aqui vão ter uma função específica, ok? Agora, vamos falar sobre algumas especificidades das células. Uma delas são as estruturas de locomoção. Nós temos aqui a prolongamentos da membrana plasmática que eu mostrei para vocês. Esses prolongamentos na membrana plasmática podem formar uma estrutura de locomoção de alguns seres vivos. Essa aqui da imagem nós chamamos de cílios. Existe uma outra estrutura que também é formada por prolongamento da membrana, que são os flagelos. Parece um rabinho, tá vendo? E esse flagelo e o cílio também vão auxiliar esse ser vivo no processo de locomoção. Existe também uma estrutura muito interessante que é chamada de pseudópode. Olha o nome aqui, é um pouquinho diferente, né? Pseudópode. Como que é esse pseudópode? É uma projeção do citoplasma acompanhado da membrana plasmática, dando forma àquele indivíduo e facilitando o processo de locomoção. Olha só, aqui no vídeo, esse lento processo de locomoção de um ser vivo que se movimenta por pseudópode. Observe que ele está mudando de forma. E na medida com que essa mudança de forma acontece, esse indivíduo tem condições de locomover de um local para o outro. É um processo lento e, ao mesmo tempo, é um processo muito efetivo. Temos também, pessoal, em alguns casos, uma estrutura chamada de parede celular. Essa parede celular, ela vai dar mais resistência à célula, garantindo também com que a célula tenha uma forma específica e mais duradoura. Ou seja, a ameba, esse ser vivo aqui do slide, não conseguiria fazer isso se tivesse essa parede celular. Ela é encontrada nas células bacterianas, nas células dos fungos, nas células de algas e também na célula vegetal. Então, ela fica acima da membrana, dando essa forma e também resistência a tais células, ok? Então, agora vamos à revisão da nossa aula. Relembramos, na verdade, sobre os sistemas respiratório, digestório e cardiovascular que se relacionam à produção de energia no corpo humano. Estudamos que os sistemas são formados por órgãos, que os órgãos são formados por tecidos e que os tecidos são formados por células e que a célula é a menor unidade dos seres vivos. Percebemos que o indivíduo que tem uma única célula nós chamamos de unicelular e aquele que tem duas ou mais células é multicelular. Seres vivos sem núcleo são procariontes, aqueles com núcleo são chamados de eucariontes. Soubemos que o ser humano possui mais de 50 trilhões de células, ou seja, são multicelulares. A célula possui suas estruturas, cada uma com uma determinada função, sendo que há os organóides que auxiliam a célula ao desempenhar suas funções. Então é isso, pessoal. Desejo a cada um de vocês muita saúde, muita felicidade e muito aprendizado também. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula. Fiquem bem, até mais!